Fala pessoal, aqui mais uma aula da nossa academia de Exchange Server. Então, vou trazer um pouco de informações aqui para vocês referente ao Hyper-V, ferramenta da Microsoft de virtualização. Como eu expliquei no vídeo anterior, as minhas aulas aqui são sempre formadas em uma parte teórica e depois uma parte prática. Então, eu vou passar rapidamente para vocês aqui sobre o que é o Hyper-V, seguindo aqui a descrição da Microsoft, né, um produto para virtualização de hardware onde você consegue virtualizar diversos servidores num único servidor físico. Então, com isso, você ganha ali uma escalabilidade no seu ambiente, você consegue ganhar uma agilidade na produção de novos servidores, na criação de novos ambientes ali, tanto para estudo quanto para uso de forma profissional, uso de forma ali na parte de produção. Então, eu trago um pouco aqui dos requisitos que a Microsoft coloca, sempre analisando que nas minhas apresentações eu trago sempre o link de referência da Microsoft. Vou colocar esse link aqui também na descrição do vídeo, então para quem nunca atuou com o Hyper-V ou para quem quer conhecer um pouco mais da ferramenta do Hyper-V, sempre eu trago ali o link oficial. Então a Microsoft coloca ali como pré-requisito, né, o uso de um processador 64 bits, a extensão do modo de monitor da VM, ter pelo menos 4 gigas de memória disponível ali para o uso do Hyper-V. Claro que só isso é pouco, isso a gente consegue subir um servidor e instalar o Hyper-V, mas quando você for adicionando máquinas ali no seu ambiente de Hyper-V, você vai precisar de muito mais memória para isso. Suporte ali de virtualização ativada na BIOS do seu ambiente e em alguns outros pré-requisitos aqui que a Microsoft coloca para o uso do Hyper-V. Para você ter uma noção se o seu ambiente, se o seu computador, se o seu servidor tem as opções disponíveis do Hyper-V já habilitadas, você pode executar o CMD como administrador e rodar o comando systeminfo.exe. Lá no final do resultado desse comando, ele traz ali os seus pré-requisitos para o Hyper-V estão confirmados na sua máquina ou não, se estão todos ali disponíveis para que você possa instalar o Hyper-V. Nesse link aqui embaixo, essa fonte aqui tem mais informações e falo novamente que eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. A instalação do Hyper-V de forma simples e prática ali pode ser feita através do PowerShell, então executando o comando de Enable Windows Optional Feature e com os parâmetros que estão aqui, através do CMD utilizando o comando DISM. Então aqui é pouco, o pessoal utiliza pouco esse comando hoje em dia, mas é possível fazer também. E através da console gráfica, habilitando uma feature no nosso Windows Server. Eu optei aqui para fazer a exibição para vocês utilizando o modo gráfico no Windows Server. Então vamos lá, estamos aqui no nosso servidor. Eu estou utilizando uma máquina aqui, o Windows Server 2022, versão Data Center. No meu ambiente de homologação, ela tem 32 GB de espaço, de memória, desculpa. Eu já adicionei mais um disco nesse servidor, então o disco aqui é a letra F, para armazenar nossa parte do Hyper-V. Atualmente ele está com 50 GB, mas depois a gente consegue expandir esse disco. A boa prática ali, a recomendação da Microsoft é que esse servidor que vai hospedar o Hyper-V esteja com IP fixo. Estou clicando aqui na parte de Network, ali na barra de tarefas aqui embaixo. Você vai nessa opção aqui de alterar o seu adaptador. 2 cliques aqui na internet. No caso da minha máquina, eu já setei o IP fixo dela antes. Então está aqui o IP fixo. E aí no seu ambiente é bom setar o IP fixo na máquina.
Após ali habilitar o IP fixo na sua máquina, a gente volta aqui para o Server Manager e vamos fazer a instalação do Hyper-V utilizando a console gráfica aqui, utilizando o modo gráfico. Então a gente clica aqui em Manager, adicionar e remover Features. A gente pode dar um Next aqui nessa tela, selecionar qual servidor que a gente vai instalar o Hyper-V. Aqui na parte de Server Roles, a gente seleciona, a gente marca o Hyper-V aqui embaixo e ele vai abrir essa telinha falando que ele vai adicionar algumas outras features aqui do servidor, que é a console de gerenciamento do Hyper-V, a feature aqui de gerenciamento do Hyper-V. Só dar um adicionar feature, ele vai processar um pouco, ele vai coletar todas as informações necessárias, vai checar o servidor, ver se estão todos os pré-requisitos ali disponíveis. E aí você pode dar um Next. Aqui na parte de features você não precisa habilitar nada, só dar um Next mesmo. Aqui ele vai na parte do Hyper-V. Então aqui tem uma breve descrição sobre o que é o Hyper-V. Aqui ele pergunta qual placa de rede que você quer usar para fazer a comunicação do Hyper-V. A gente pode marcar, no meu caso aqui é a primeira placa. Em caso de migração, então se você tem um cluster de Hyper-V, se você tem vários servidores ali com o Hyper-V instalado, você pode habilitar essa opção aqui para que você consiga enviar e receber máquinas, fazer a movimentação de servidores virtuais entre os servidores do Hyper-V. No nosso caso aqui, nós não vamos utilizar. Aqui ele pergunta qual vai ser o default store, a pasta padrão onde serão salvos os arquivos do Hyper-V. Então, como eu expliquei anteriormente, eu já adicionei um disco aqui no servidor e já criei uma pasta com o nome de Hyper-V. Então, no meu caso aqui vai ficar como F-Hyper-V. E a default localização aqui das configurações da máquina também eu vou deixar no F-Hyper-V. Ele pergunta, ele vai te dar todas as informações que ele vai configurar, que ele vai instalar aqui para você. Eu gosto de marcar sempre essa opção aqui, se for necessário um restart, que ele já efetue o restart automático. Lembrando que se for essa instalação no ambiente de produção, sempre veja se não tem nenhuma outra tarefa, nenhuma outra função no servidor que está executando antes de reiniciar. No meu caso aqui a máquina é só para Hyper-V mesmo, então posso marcar a opção de restart e vou dar um yes aqui para confirmar. E a gente dá um install. E ele vai começar o processo aqui de instalação do Hyper-V. Bom, após o término da instalação do Hyper-V, o servidor reiniciou, voltou aqui com a telinha informando que foi concluído com sucesso. A gente pode dar um close aqui nessa tela. Aqui no próprio Server Manager, a gente pode clicar nas opções aqui em cima em Tools e vai aparecer o Hyper-V Manager aqui nas ferramentas. Acessando a console aqui do Hyper-V, automaticamente ele já vai conectar no seu servidor do Hyper-V e você já possui a ferramenta já possui o Hyper-V instalado aqui no seu servidor. Eu particularmente gosto sempre de criar aqui um switch virtual. Então é um conjunto ali, é uma placa de rede, né, que você cria dentro do Hyper-V. Pode colocar um switch mesmo que você cria dentro do Hyper-V, que você consegue atribuir para as placas de rede dos seus servidores. Eu gosto de criar sempre nos meus laboratórios tudo como interno, porque é uma comunicação interna ali, o próprio nome já diz, é uma comunicação interna entre os servidores do Hyper-V. Essa placa de rede não tem nenhuma comunicação com a rede externa, então ela não gera comunicação com a internet ou com o seu host físico. Então eu sempre crio as minhas placas como interno, coloco todos os servidores da placa como interno
E aí, se eu precisar de alguma comunicação ali com a internet de dentro das minhas máquinas virtuais, eu adiciono uma placa externa aqui em um servidor e faço a configuração de gateway, a configuração de navegação para a internet. Então, criando aqui uma placa interna, você vai aqui em criar Virtual Switch, coloca o nome para a sua placa de rede interna. Então, para ficar mais fácil, eu sempre coloco ali o modelo da placa. Então, a interno network, eu coloco o nome como interno e dou um aplicar. A partir desse momento, ele vai adicionar aqui um novo switch. Então, quando você for criar um novo servidor, você seleciona já esse switch e ele já cai direto ali nesse switch de comunicação interna. Lembrando que é uma comunicação voltada apenas para a comunicação dos servidores hospedados no Hyper-V. Ele não tem nenhuma comunicação externa. Então, por enquanto, nessa aula aqui é somente a parte do Hyper-V, somente a instalação e configuração do Hyper-V. Na próxima aula eu vou mostrar como é que a gente cria um servidor aqui no Hyper-V e como é que a gente transforma ele em um servidor de template. Então, para facilitar ali o deploy de novos servidores, não ter que ficar instalando o Windows e aplicativos nativos, a gente monta um servidor como template, roda o sysprep nesse servidor e salva o VHD dele. Então, se você curtiu o vídeo, já dá um curtir aqui. Todo o material eu vou deixar disponível, os links, vou deixar tudo disponível aqui na descrição do vídeo. E já se inscreve no canal aqui para não perder nenhum outro vídeo. Valeu, obrigado!